1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16 diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença e agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, fale ao nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, ilumine o nosso entendimento. Faça com que a palavra chegue ao nosso coração em poder, no nome de Jesus. Que a palavra seja usada pelo Senhor, meu Deus, para transformar, para libertar, para trazer luz ao nosso coração, para trazer entendimento ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fale ao nosso coração, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, veja que coisa interessante. Eu não sei se fica claro, irmãos, eu realmente não sei se fica claro para vocês, que nos estudos anteriores, desde o começo lá, a gente vem colocando alguns contrastes aqui, tá? Nem sei se é intencional da parte de Paulo, mas a gente viu aqui o contraste entre aqueles que receberam a sabedoria de Deus e aqueles que não receberam. Nós vimos o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Nós vimos o contraste entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. E agora, nesse texto que nós estamos estudando, nós vamos olhar mais um contraste entre o homem natural e o homem espiritual. Olha, um fato interessante aqui é que todas essas expressões, todas elas, tratam de um mesmo assunto. Todas elas apontam para a mesma direção. É uma referência sempre, e o assunto que Paulo vem tratando tem a ver, querido, com essa questão da salvação em Cristo Jesus, entendeu? E que o Evangelho só pode ser entendido e crido por quem tem o Espírito Santo, por quem é habitado pelo Espírito Santo. A pergunta é, por que Paulo lançou mão desses contrastes? Por que isso é tão evidente aqui? E a resposta, querido, é porque ele queria ter a certeza de que os seus leitores assimilariam a sua completa dependência do Espírito Santo. Paulo está lidando com uma igreja orgulhosa intelectualmente. Por causa da cultura ao seu redor, criou-se partidos da igreja. E eles estão colocando a sua esperança no homem, na sabedoria do homem, entende? Na sabedoria do mundo. E Paulo vem minando essa ideia na mente desses crentes. O que Paulo vem dizendo, querido, traz a ideia de que o crente ele vive na mais completa dependência do Espírito Santo. E se não for o Espírito Santo, o crente está, na verdade, sem o Espírito Santo não há crente. A verdade é essa, né? Não é possível ser crente sem que você tenha o Espírito Santo habitando dentro de você. A razão de tudo na vida do cristão é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não vai entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, ele não compreende a sabedoria de Deus. Sem o Espírito Santo, ele não tem acesso, querido, ao plano de salvação de Deus. Ele vai olhar para a mensagem, ele vai ver filmes, ele vai ouvir música, vai cantar música, vai ouvir pregações, mas se o Espírito Santo não iluminar a mente dele, ele está completamente perdido, está em escuridão. Veja, a intenção de Paulo, querido, é mostrar a dependência que esses irmãos têm do Espírito Santo. E por que isso era tão importante? Porque nenhuma outra coisa humilharia tanto as pretensões de grandeza, né, que havia entre esses irmãos, todo esse espírito de divisão, todo o egocentrismo, toda a falta de amor que acompanhava de perto a situação em que eles estavam vivendo. Paulo vai mostrar, vocês dependem do Espírito, e vai mostrar exatamente para que ele possa humilhar esses irmãos e mostrar para eles a loucura que eles estavam vivendo de uma confiança na sabedoria do homem, entendeu? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo está combatendo, querido, essa ideia, esse pensamento maligno que tomou de conta da mente e do coração da maioria daqueles irmãos.
E nesse ponto, irmãos, ele traz esse contraste entre o homem natural e o homem espiritual. E eu queria falar primeiro do homem natural. E vamos definir logo o que é homem natural aqui. Tem algumas definições, mas vamos lá. O homem natural é aquele que pensa conforme o mundo. É o homem que não tem um espírito habitando nele. O termo natural aqui é uma referência à vida física e biológica que é compartilhada pelos homens e pelos animais. É o ser humano sem Deus. Esse é o homem natural. E Paulo caracteriza esse homem de 3 maneiras diferentes. Primeiro, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Irmãos, há aqui uma declaração que deveria ser levada em alta consideração por nós, principalmente nós que queremos alcançar as pessoas com o Evangelho. Escute, querido, as pessoas que não têm Cristo habitando no seu coração, as pessoas que ainda não foram salvas, elas não aceitam as coisas do Espírito. Quando Paulo diz, irmãos, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, ele não está simplesmente dizendo que esse homem é incapaz de compreender as coisas, mas que ele rejeita as coisas do Espírito, irmãos. Não é só a dificuldade não é só não compreender. Sim, ele não compreende, isso é fato, entendeu? Ele não vai entender. Você pode pregar o Evangelho, você pode mudar a linguagem, adequar a linguagem e pregar como se estivesse pregando para criança, ele não vai entender. Não importa se ele é um ignorante ou se ele é um formado com os seus PhDs lá, nada disso importa, irmãos, nada disso. O Evangelho só é compreendido através do Espírito Santo. Para que uma pessoa se converta, ela sofre uma ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo abrindo o entendimento dela para ela entender. Caso contrário, irmãos, nunca haverá conversão, querido. Nunca haverá, irmãos. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não compreende, mas vai muito mais do que não compreender. Ele rejeita aquilo que é do Espírito. É loucura para ele, querido. Não faz sentido para ele, entendeu? As coisas do Espírito aqui nesse contexto, querido, é uma referência àquilo que Paulo já disse em versículos anteriores. É uma referência ao que nos foi dado gratuitamente, lá no versículo 12. É uma referência às profundezas de Deus, lá no versículo 10. É uma referência às coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, lá no versículo 9. E é uma referência à sabedoria de Deus, lá no versículo 7. E todas essas coisas aqui, querido, são apenas uma referência ao plano de salvação mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, olha, o homem natural, o homem sem Deus, não só não compreende, como ele rejeita qualquer coisa que venha do Espírito Santo. Quando nós estivermos pregando o Evangelho, querido, a gente fica naquela... É uma espécie de paixão, né? A gente quer que as pessoas ouçam o Evangelho e aceitem Jesus. Eu digo a vocês, querido, muito mais do que pregar, nós deveríamos orar, e orar fervorosamente a Deus, para que Ele ajude as pessoas na hora que estiverem ouvindo o Evangelho. Porque senão, querido, se não houver no coração do pregador essa busca de quem conhece realmente, de quem sabe a realidade espiritual, irmãos, apenas falar não resolve, querido. É preciso que o Espírito Santo haja. E vou um pouquinho além aqui, tá, querido? Vou um pouquinho além. Até mesmo entre nós que já temos o Espírito Santo, se o Espírito Santo não iluminar a nossa mente para entender aquilo que está sendo dito, nós vamos entrar e sair da igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não haverá mudança, não haverá transformação. Por quê? Porque o Espírito não iluminou o nosso entendimento. É fácil explicar, querido, a situação de algumas pessoas que eu conheço na igreja. Anos sem mudanças. A mesma coisa, o tempo todo. Não há nada de novo. Não há transformação. Ao mesmo tempo, é fácil perceber quando o Espírito está agindo na vida de alguém. Esses dias eu ouvi de um irmão da igreja, não vou dizer o nome não. Conheci uma pessoa da sua igreja, e eu conheci essa pessoa antes de ser crente, e conheço ela agora. E eu posso dizer a você, mesmo sem conhecer muito ela, eu posso dizer que ela é uma pessoa totalmente diferente daquilo que era antes. Quando a pessoa que não é crente diz isso, ela está apontando a obra do Espírito Santo na vida de alguém, querido. Porque é isso que o Espírito faz.
Você era uma pessoa, você aceitou Jesus, o Espírito veio habitar no teu coração e ele começa um processo de transformação. E as pessoas que estão ao teu redor, que te conhecem, te conheciam antes de você aceitar a Cristo, vão perceber isso e muitas vezes vão testemunhar. Aquele ali, aquela ali realmente é uma crente, por causa da obra transformadora do Espírito Santo na vida dela. Nós deveríamos ansiar por isso, irmãos. Deveríamos desejar profundamente isso, que o Espírito transformasse o nosso interior, o nosso caráter, que o Espírito mexesse no nosso temperamento, em quem nós somos, de maneira que o testemunho seja dado por outros e não por nós mesmos. Eu não preciso falar, eu era assim e Deus me mudou. Não, que os de fora falem. A segunda característica do homem natural, querido, o motivo para o homem natural não aceitar ou rejeitar as coisas que vêm do Espírito é que elas são loucura para ele. Versículo 14 ainda. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, por quê? Porque lhes são loucura. As coisas do Espírito, essa palavra significa tolice. As coisas do Espírito são tolice para aquele que não é do Espírito, para aquele que não tem o Espírito. Para que o homem natural pudesse aceitar as coisas do Espírito de Deus, ele teria que entendê-las, isto é, conhecê-las e aprová-las, né? Concordar com elas. Entretanto, por não ter o Espírito, ele considera essas coisas como uma tolice, como uma loucura. Paulo já tinha dito isso, irmãos. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Veja, para um é loucura, para um é a mais pura tolice, é uma idiotice esse negócio, mas para outro, poder de Deus. Que diferença, irmãos? E a diferença está exatamente no Espírito. Aquele que não tem o Espírito acha loucura, acha tolice. Aquele que tem o Espírito vê a palavra, a pregação, o Evangelho como poder de Deus. Olha o versículo 22 ainda do capítulo 1. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Evangelho é isso, irmãos. Aí me permita citar Bicken, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, aquele que pensa apenas em termos de gratificação sexual não pode entender o significado de castidade. Uma pessoa dedicada a acumular bens materiais não pode compreender o significado de generosidade. Um homem motivado por um desejo de poder não pode saber o significado do serviço sacrificial. Um indivíduo cuja vida é guiada por atitudes mundanas não pode apreciar os impulsos interiores e espirituais. Pelo fato de o homem natural não abrir a sua vida para o Espírito Santo, ele considera toda essa vida e os valores espirituais como loucura. Sim, irmãos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, para quem não tem o Espírito, é loucura. Para quem não é habitado pelo Espírito, é loucura. Ele não entende, ele não aceita, na verdade ele rejeita aquilo que nós cremos. Veja, há algo aqui interessante, queridos, em relação a isso. Eu vou pular aqui umas coisas. Vou tirar isso aqui da minha meditação. Deixa eu te dizer uma coisa. Um Messias que morreu pregado no madeiro, irmãos, como um criminoso de alta periculosidade, um homem que não tem poder nem mesmo para se salvar, seria esse homem o salvador do mundo? A mente dos sábios diz, isso é loucura, isso não pode, isso é tolice. Como que um homem que morre dessa forma pode ser um salvador? Aí as pessoas ouvem o Evangelho, querido, elas falam, a gente fala de Jesus, e elas não entendem, sabe? Elas não conseguem entender. Olha, querido, isso não é uma coisa só lá do século I, lá dos primórdios da igreja cristã. Isso ainda é real hoje, querido, hoje. Há muitas e muitas pessoas, principalmente aquelas que se dizem entendidas, que são estudiosas, entendeu? Elas não acreditam numa mensagem, querido, como a que nós pregamos. Não acreditam em Cristo como Salvador. Eles até aceitam a ideia de um Jesus, mas um Jesus que veio para dar um exemplo, sabe? Ele veio mostrar como é que a gente deve viver na verdade. Isso é loucura até.
Achar que Cristo serve de exemplo. Irmãos, quem na história da humanidade conseguiu imitar Jesus Cristo? Viver como ele viveu? É loucura isso, querido. Mas as pessoas veem Jesus Cristo como uma pessoa moralista, como alguém que vem ensinar princípios morais e que nós deveríamos imitar esses princípios morais, mas dizer que ele veio para morrer a minha morte, que ele veio sofrer por causa do meu pecado, aí essas pessoas não têm condições de aceitar essa mensagem. Isso é muito antiquado. Eles até dizem assim, olha, para aquela época, para aquele período, isso até é razoável, mas para o homem com mente científica, para o homem moderno, isso é inaceitável. E sim, querido, essa é uma realidade vivida ainda hoje. O homem natural, ele não compreende, ele rejeita e acha as coisas do Espírito Santo loucura. Elas não fazem sentido para eles. A terceira característica, porque o homem natural não tem o Espírito, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Nicodemos diz aqui que discernir significa literalmente chegar à verdade mediante um processo de investigação, como um juiz. Eu vou examinar os fatos e vou chegar a uma conclusão. Isso é discernimento, entendeu? O problema do homem natural, querido, é que ele não tem o Espírito, né? E no que diz respeito às coisas do Espírito, elas só podem ser entendidas mediante uma inquirição ou uma investigação espiritual. Isto é, por uma mente que seja guiada pelo Espírito ou iluminada pelo Espírito. Sabe, tem textos na Bíblia que são imagens muito fortes, irmãos. A gente vai lendo a Bíblia uma vez, duas vezes, você vai repetindo esse processo de leitura e você vai começando a entender algumas coisas que você não percebe nas primeiras leituras, entende? E uma das coisas que eu mais me admira, meus irmãos, e eu gosto e eu tenho o prazer de ler, é exatamente esse processo de salvação na Bíblia. A maneira como essas coisas acontecem, irmãos. Eu venho citando isso para vocês, assim, com tanta frequência, querido. Lídia é uma mulher que morava em Filipos, uma mulher religiosa, e um dia ela tá ouvindo Paulo pregar, ela e mais outras mulheres estão com ela, e de repente Paulo está pregando o Evangelho, e a Bíblia diz muito claramente que o Espírito de Deus veio até Lídia, e o Espírito abriu o entendimento dela. Quando o Espírito fez isso, Lídia passou a entender aquilo que Paulo estava falando. Aquilo passou a fazer sentido para ela. O mandamento, é uma expressão de Paulo em Romanos 7, o mandamento pegou Lídia, agarrou Lídia, entendeu? O véu que estava sobre o entendimento dela foi removido. Irmãos, essa é uma das verdades espirituais mais profundas que eu conheço, sabia? A gente ouve, a gente lê, e até entende, mas é um entendimento que não faz diferença na nossa vida. É como se eu estivesse lendo qualquer outro tipo de literatura. É como se eu estivesse ouvindo qualquer outro tipo de palestra. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acompanhei agora um cara chamado Elton Euler. Ele é um desses coaching e ele mexe nessa área de mudança de vida, né? Ele descobriu lá um processo de transformação interior, transformou isso num curso e está ganhando rios de dinheiro com esse negócio. E eu fiz um curso com ele agora recentemente. Foram quase 9 horas de ministração. E aquilo tem mudado a vida de muita gente no Brasil e no mundo, irmãos. Aquilo que ele está fazendo lá. As pessoas entendem e fazem aquilo que ele está dizendo. E estão tendo as suas vidas transformadas, em algum sentido. Porque os testemunhos são dados, entendeu? Mas o interessante é que nós ouvimos a palavra semana após semana. Queridos, eu não sei até que ponto vai a tua insatisfação consigo mesmo. Imagine, você ouve, só um exemplo, você ouve falar do amor de Deus. Deus nos ama. Deus entregou Jesus Cristo no meu lugar. Ele morreu por mim quando eu ainda era inimigo dele. Ele me escolheu antes da criação, antes da fundação, antes da criação do mundo, antes de existir mundo. Deus prova o seu amor para comigo, enviando Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Aí a gente ouve falar do amor de Deus. E você entende, puxa, Jesus veio para esse mundo para morrer no meu lugar. Mas
Pare um minuto, pelo amor de Deus, e pergunte para si mesmo o que essa verdade fez comigo. O que ela provocou de mudança dentro de mim. E provavelmente, querido, você vai chegar à conclusão de que isso não provocou nenhuma mudança na sua vida. Eu estou falando daquilo que há de mais sublime em toda a história do cristianismo. O Filho de Deus que abriu mão do seu lugar, da sua glória, da sua majestade, do seu trono, da adoração que lhe era devida, veio a esse mundo, e ele veio a esse mundo para morrer. E morrer por mim, morrer por você. Eu sei disso. E às vezes eu vou para diante de Deus e eu fico dizendo: o Senhor, Jesus morreu por mim, Jesus, mas eu não sinto nada, irmãos. E eu entro em desespero, eu digo: Senhor, está errado, Senhor, não pode. O que está acontecendo ali, querido? A palavra, ela só está alcançando a minha mente. Ela não passa daqui, só fica aqui. Eu não senti o poder daquilo que eu estou falando. Isso, querido, acontece porque o Espírito Santo não aplicou a palavra ao nosso coração. Irmãos, eu li ontem. Paulo chega na cidade de Tessalônica e ele prega. Quando ele está escrevendo a carta, ele está dizendo assim: olha, irmãos, o testemunho de vocês é algo tão poderoso, que onde nós chegamos, nós não precisamos nem falar nada. As pessoas estão falando do que Deus fez na vida de vocês. Aí ele vai dizer por que houve essa mudança tão radical, tão poderosa na vida daqueles irmãos. Porque a palavra chegou a eles no poder do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: porque vocês receberam aquilo que nós estávamos ensinando como palavra de Deus e não como palavra de homens. Vocês entendem, querido, o que está acontecendo ali? É disso que eu estou falando, irmãos. Eu gostaria de gerar no teu coração, querido, uma insatisfação com o fato da gente ouvir a palavra, de ler a Bíblia e de orar e não experimentar nada, irmãos. E não sentir nada. Não é que a gente vai viver baseado em emoções, não é isso, não. A gente não vai viver atrás de sentimentalismo, de emocionalismo. Não, querido, não. Eu só estou dizendo, querido, que deveria ser natural, vez ou outra, a gente experimentar algo desse poder de Deus na nossa vida. E nós não experimentamos porque o Espírito não está aplicando aquilo ao nosso coração. Aí tanto faz eu ir à igreja, irmãos, como eu ir a uma conferência qualquer. A diferença é a mesma. Eu ouço, talvez alguma coisa me emocione, mas nada muda o meu coração. Nada acontece dentro de mim. Oh, queridos, eu gostaria muito que nós entendêssemos essa questão. Paulo já tinha dito, querido, que o problema não é só a incapacidade do homem natural de compreender e discernir as coisas do Espírito. Eles também rejeitavam isso. E por que o homem natural age dessa maneira, querido? Veja, olha, há no âmago do nosso interior, querido, no mais profundo do nosso interior, há esse estado de perdição, querido, né? E nessa situação, o foco da vida do homem que não tem Deus, do homem que não tem Espírito, o foco é nós mesmos. Eu diria até mesmo que nós que temos o Espírito Santo, querido, se nós, e olha que eu estou falando isso baseado na carta que eu estou pregando. Paulo vai chamar esses irmãos de Corinto, no capítulo 3, de carnais. Eu não pude falar a vocês como mais espirituais. E espirituais aqui é quem tem o Espírito. Eu falei a vocês como carnais. Não é que eles são... inclusive eu já vi aqui algumas coisas aqui que me incomoda muito. Eu vou tentar corrigir isso quando eu começar a pregar o capítulo 3. Porque algumas pessoas, nessas correntes aí de santificação, a respeito de vida, de santificação, de santidade, algumas correntes classificaram o homem carnal como um crente, e eles acreditam até que é possível você ser um crente carnal, até que você esteja cheio do Espírito Santo e se transforme num crente espiritual. É entender completamente tudo que Paulo vem dizendo aqui, irmãos. O crente carnal é o crente que tem o Espírito, mas que está vivendo como se não tivesse o Espírito, entendeu? Eu vou falar disso muito quando a gente chegar no capítulo 3. Onde o foco é o próprio ser humano, irmãos. O homem sem Deus, ele vive um eterno egocentrismo. Ele vive para si mesmo. Um homem que tem Deus, mas
relaxou com a sua vida ou se perdeu na caminhada, ele também está vivendo para si mesmo, querido. O problema é que a gente não quer conhecer Deus, irmãos. A gente não quer esse conhecimento, sabe, nos termos de Deus. Nós ficamos felizes em ter uma divindade, querido, em que nós podemos manipular. Nós queremos um Deus perante o qual nós não queremos um Deus no qual nós temos que admitir que nós somos rebeldes de coração e que nós não merecemos o seu favor e que a nossa única esperança é a sua graça perdoadora e transformadora. O homem natural, o homem sem Cristo, o homem sem o Espírito Santo, ele não gosta da ideia de um Deus, irmãos. Um Deus que se mete na sua vida, um Deus que diz como ele tem que viver. Olha, eu tenho ouvido muito essa coisa do Paul Washer, né? Ele fala isso constantemente, repetidamente. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem moderno criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou uma divindade que ele pode manipular, que ele possa manipular. Um Deus que não se intrometa na sua vida. Um Deus que esteja ali só para os momentos difíceis, entende? Quando eu estiver desesperado, aí eu me agarro a esse Deus. Quando tudo estiver bem, eu volto para a minha vida, eu vou viver o que eu quero viver, eu vou fazer aquilo que dá na minha cabeça, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Não me venha falar de um Deus que estabelece regras. Eu não quero um Deus que estabeleça regras. Muita gente, querido, muita gente vive um cristianismo assim. E o homem sem Deus, então, irmãos, ele não quer saber de Deus. Ele não se importa com Deus. Você pode observar, eu falo por experiência própria, irmãos. Eu disse isso na semana passada, lá na célula, na casa do Antônio Carlos. Na minha caminhada como pastor, eu já vi muitas pessoas chegarem para mim e dizer assim: pastor, preciso de ajuda. Meu irmão, o que foi? Pastor, estou passando por isso, assim, assim, assim. Algumas chegam em depressão, como já aconteceu, e você vai lá e acompanha, e você ora, e você aconselha. E a pessoa até vem para a igreja e frequenta ali, né? Aí Deus vai trabalhando na vida da pessoa, ela vai melhorando, daqui a pouco ela não tem mais nenhum sintoma de nada, está tudo bem com ela. Quando ela percebe que está tudo bem com ela, querido, ela nem volta para agradecer, ela simplesmente dá as costas e desaparece. Nunca mais volta na igreja. Eu já presenciei isso, querido, já vivi isso como pastor. É o homem natural, ele não quer Deus, ele não quer um Deus que se intrometa na sua vida, que diga o que ele tem que fazer. Ele quer um Deus que possa ajudá-lo na hora da crise. A crise passou, eu não preciso mais de Deus. Eu já passei por isso algumas vezes, irmãos, na minha caminhada. Agora vamos falar do homem espiritual. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. O homem espiritual, querido, é simplesmente o homem que tem o Espírito. É por isso que essa classificação de homem carnal e homem espiritual, e o homem é carnal até ele ter uma experiência com o Espírito Santo, até ele ser batizado com o Espírito Santo. Quando ele for batizado com o Espírito Santo, ele deixa de ser um homem carnal e agora ele passa a ser um homem espiritual. Isso é loucura, irmãos. Porque aqui, eu venho trabalhando com vocês todas as pregações. O homem espiritual é o homem que tem o Espírito de Deus, é só isso. É qualquer crente que tem o Espírito de Deus, irmãos. Essa definição, irmãos, ela é fundamental se nós quisermos compreender o que Paulo está ensinando aqui. E por que eu digo isso, querido? Aí eu cito J. Cassell, né? Ele chamando a atenção para a necessidade de tirarmos o texto de não tirarmos o texto do seu contexto. Ele diz o seguinte: olha só, esse versículo tem sido removido do seu contexto para justificar a mais terrível arrogância. Algumas pessoas acham-se especialmente espirituais e cheias de discernimento, pensam que esse versículo as autoriza, né? Aí ele chama essas pessoas de a elite dos eleitos, né? É o suprassumo dos crentes, né? A fazer julgamentos infalíveis em um grande espectro de assuntos. Além disso, elas insistem que são tão espirituais que os outros não têm o direito de julgá-las. Afinal de contas, o apóstolo não disse que o homem espiritual não é julgado por ninguém? Aqui, eu cito aqui, irmãos, eu gosto muito, né? O Nicodemos fala demais dessas 3 regrinhas da interpretação. 3 regras, irmãos, para você interpretar bem um texto. A primeira regra, contexto. A segunda regra, contexto. A terceira regra, contexto, querido. O contexto aqui, irmãos, que nós estamos estudando aqui, nesse contexto, o homem espiritual é a pessoa que tem o Espírito Santo em contraste com o homem natural
que não tem o Espírito Santo. Ele não está falando de uma categoria elevada, de uma categoria superior de crentes, entendeu? Homens de alta sabedoria, homens de alta espiritualidade, capazes de emitir juízos e tudo mais. Nada disso, querido. O homem espiritual aqui é apenas o homem que tem o Espírito Santo habitando nele. E porque ele tenha acesso ao Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo habitando nele, ele pode sim ter acesso às profundezas da mente de Deus. Porque é o Espírito que revela isso a ele. É o Espírito que ilumina isso para que ele possa entender a mente de Deus. É por isso que ele vai dizer lá no final, né, que nós temos a mente de Cristo. A segunda coisa em relação ao homem espiritual, querido, é que ele julga todas as coisas. Olha o texto. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Como já foi dito, isso não se refere à capacidade do homem espiritual de fazer julgamentos infalíveis em um grande espectro de assuntos, irmãos. Não é isso. Não é aquele oráculo, lembra lá daqueles filmes antigos? O oráculo que tem resposta para tudo. Não tem nada a ver com isso, querido. Nada a ver com isso aqui. Quando Paulo disse que o homem espiritual julga todas as coisas, nesse contexto, ele não estava se referindo aqui a todas as coisas em sentido pleno, como se a pessoa espiritual, né, o cristão, estivesse especialmente capacitado para julgar evidências científicas a favor, por exemplo, de uma partícula subatômica, né, ou talvez aqui analisar alguma coisa aqui em relação à questão de ciência. Não é esse conhecimento científico, não é nada disso, querido, aqui. O homem espiritual é o homem que tem o Espírito habitando dentro dele. O homem espiritual aqui, querido, e veja só que coisa interessante, né? Quando Paulo diz todas as coisas, irmãos, ele julga todas as coisas, eu tenho que me ater ao contexto que ele está colocando isso aqui. Eu não posso pegar esse texto, irmãos, isolá-lo aqui e dar um sentido totalmente contrário daquilo que Paulo vem tentando estabelecer. Veja, Paulo vem mostrando a esses irmãos de Corintos a loucura que é colocar a sua confiança na força do homem, na filosofia, na sabedoria humana, entende? Em detrimento da mensagem do Evangelho. Vamos aqui ver o significado dessas todas essas coisas. Nós vimos o que ela não significa, tá bom? Não é uma capacidade que dá ao homem de julgar a evidência científica ou qualquer coisa que ele tenha acesso. Não. Tá. Isso é o que não significa. Agora, o que elas significam? Eu vou fazer isso aqui em forma de perguntas, porque eu vou trazer duas alternativas aqui do que seria essa resposta, tá? Do que significa todas as coisas. A primeira, em forma de pergunta, né? O que seriam essas todas as coisas? O que elas significam? Que aqueles que são habitados pelo Espírito de Deus podem discernir todas as coisas, incluindo as pessoas que não têm o Espírito? É uma pergunta, tá? Isso inclui, querido, o âmbito da experiência moral e espiritual, desde o paganismo até ao que significa ser um verdadeiro cristão. E escute uma coisa interessante, tá? E eu espero que você entenda isso. O cristão é alguém que vive em dois mundos, e ele pode falar de ambos ao mesmo tempo, tá? Com base na experiência, com base na observação, né? Com base na compreensão que ele tem da palavra de Deus. Ele vive a realidade física que todo ser humano está inserido e tem acesso a ela, como qualquer um, só que ele vive também numa dimensão espiritual. Nós somos cidadãos dos céus que estamos de passagem por aqui. Nós pertencemos ao mundo físico e ao mundo espiritual. E nós podemos falar dos dois mundos, querido. Mas a pessoa que não tem o Espírito, ela não pode julgar as coisas do âmbito espiritual. Ela pode falar das coisas do âmbito físico, mas ela não tem acesso ao espiritual. Quando ele diz todas as coisas, ele está se referindo a essa capacidade que o crente tem, porque ele lida com os dois mundos. Ele pode examinar tanto o homem sem Deus, como tem acesso às coisas de Deus. Diferentemente do homem que não tem Deus, ele pode até examinar as coisas do homem, mas ele não tem acesso às coisas de Deus. Talvez seja, dentro do contexto, talvez seja isso. É uma possibilidade. A segunda, querido, o que significa todas essas coisas? Que aqueles que têm o Espírito podem discernir todas as coisas que dizem respeito à obra da salvação, questões anteriormente ocultas em Deus, mas agora reveladas pelo Espírito. Isso aqui faz mais sentido de acordo com o nosso contexto, tá bom? Porque tudo que Paulo vem dizendo aqui, a sabedoria de Deus aqui, que ele vem trabalhando desde o versículo 6, se refere
ao plano de salvação estabelecido por Deus através de Jesus Cristo. Se nós levarmos em consideração apenas o contexto, querido, essa segunda resposta, ela é a mais correta. Gente, é engraçado, né? Quando a gente passa por esse tipo de leitura, sem que você pare para pensar, você pode chegar a conclusões realmente equivocadas, querido. Quando você vai para o texto, estuda o texto e percebe as conexões que vêm sendo elaboradas, né? Você percebe que tudo que Paulo vem dizendo aqui diz respeito à sabedoria de Deus. Do versículo 1:17 até o 2:5, Paulo está falando da sabedoria do mundo. É a sabedoria do mundo. Aí ele usa um monte de expressões para descrever essas coisas. Sabedoria de palavra, persuasão de palavra, um monte de coisa que ele usa para dizer. Quando chega do 6, aí ele diz assim, olha, nós falamos uma sabedoria, mas só que nós falamos a sabedoria de Deus. Aí ele passa a descrever essa sabedoria de Deus. E aqui ainda é um comentário a respeito dessa sabedoria de Deus. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está tentando aqui desconstruir uma ideia, um pensamento que tomou conta daqueles irmãos lá de Corinto e que, por causa desse pensamento, a igreja está quase que rachada. Há grupos dentro da igreja e Paulo está tentando destruir esse negócio todo maligno que se estabeleceu dentro da igreja, mostrando a tolice do homem de confiar na sabedoria do mundo e a necessidade que nós temos da sabedoria de Deus. Os mais capazes homens modernos da era científica ou da era de Paulo, os filósofos da sua época, nenhum deles, por mais inteligentes que eles fossem, eles têm acesso à sabedoria de Deus. Em contrapartida, o irmãozinho mais simples da igreja, aquele que não sabe ler, aquele que não sabe escrever, e lembre-se que nós estamos falando de uma época de escravos não tinham acesso ao conhecimento e não sabiam realmente nada, mas aquele irmão escravo, que não tem acesso, nunca pegou um livro para ler, ele tem acesso à sabedoria de Deus. Por quê? Porque o Espírito está dentro dele. A intenção do apóstolo, querido, é mostrar o tamanho da idiotice que aqueles irmãos estavam inseridos ali, entende? Todas as coisas aqui faz mais sentido dizer que sim, antes nós não tínhamos acesso a esse plano de Deus, mas agora nós temos acesso a todas essas coisas, a tudo que Deus planejou, a toda a revelação a respeito de Jesus Cristo, nós temos acesso por causa do Espírito que habita em nós. Bom, o homem espiritual, ele tem acesso a todas as coisas, né? Agora, o texto diz que o homem espiritual não é julgado por ninguém. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso aqui é mais difícil de ser compreendido, queridos. Alguns estudiosos interpretam o texto como se a expressão ninguém fosse uma referência aos que não são habitados pelo Espírito Santo. O homem espiritual não pode ser julgado, ele não é julgado por aquele que não tem o Espírito Santo. Faz sentido? Faz, irmãos, faz sentido. A pessoa sem o Espírito não pode discernir o que Deus está fazendo. Aquela com o Espírito é capaz de fazê-lo por causa do Espírito. Por isso, aquela sem o Espírito não pode examinar a pessoa com o Espírito ou fazer juízos a respeito dela. Sabe por quê? Porque elas não têm acesso às coisas de Deus. Aí alguns dizem que ninguém aqui é uma referência a essas pessoas que não têm o Espírito. E o Nicodemos, ele faz um complemento a essa resposta, dizendo o seguinte, que as coisas de Deus, ditas pelo que é espiritual, bem como a sua fé, os seus motivos e as suas razões, né, de agir, com frequência são incompreensíveis para o não regenerado. Aí ele cita um exemplo. O jovem crente que se mantém virgem é sempre objeto de chacota e zombaria por parte de seus colegas de universidade ou escola. Por quê? Porque eles não conseguem compreender as razões que o crente tem para se manter virgem, santo. E porque eles não entendem a maneira de agir do crente, eles zombam, eles escarnecem. Sim, está correto isso? Tá, querido, tá, entendeu? Agora, eu acredito que a gente precisa de uma resposta um pouquinho mais satisfatória em relação a esse ninguém aqui, tá? E saber se isso é realmente uma resposta só aos que não são regenerados, se é uma referência apenas aos que não são regenerados. Sabe, irmãos, aqui a gente tem uma dificuldade, porque quando você vai para o dicionário grego, a palavra ninguém, no grego, ela significa nenhum ou nada.
não ajuda muita coisa, entendeu? Não ajuda quase nada. Na verdade, piora, entendeu? Piora. Ninguém pode me julgar, nada pode me julgar. Nenhum crente, nenhum irmão, nenhum pastor pode me julgar. Olha onde isso pode levar, querido. Sempre há pessoas que se consideram tão cheias do Espírito Santo, tão espirituais, que estão a salvo de disciplina ou do conselho de outros. Eles não aceitam que alguém o discipline, que alguém o corrija. Eles não aceitam receber orientação porque eles se acham muito espirituais. E o texto está dizendo que o homem espiritual não é julgado por ninguém. Entretanto, eu quero colocar mais um pouquinho aqui, mais uma pitadinha de confusão em relação a essa questão, querido. Porque eu penso que quando Paulo fala ninguém, alguns dizem que esses ninguém são os não regenerados. São. A questão é, são só eles a quem Paulo está se referindo? E a resposta, querido, eu creio que não. Eu penso que Paulo também está falando aqui a respeito dos coríntios. O homem espiritual não é julgado por ninguém. Eu penso que isso é uma referência aos não regenerados, mas também é uma referência aos crentes da cidade de Corinto. E por que eu digo isso, querido? Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Ouça esse texto. Quanto a mim, e ainda é a mesma sessão, é o mesmo problema que ele está tratando, tá bom, gente? Que começa no capítulo 1 e vai até o 4. É o mesmo problema, tá? Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado ou como sou julgado por vocês ou por qualquer autoridade humana. É Paulo falando. Na verdade, nem minha própria avaliação ou meu próprio julgamento é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me julgará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Ao que tudo indica aqui, querido, havia crentes em Corinto que estavam julgando a capacidade intelectual de Paulo. E você pode pensar assim, mas pastor, o Paulo é um gigante intelectual. Eu já disse a vocês que Paulo é uma das 10 maiores mentes que esse mundo já conheceu. Então, como é que os crentes da cidade de Corinto estariam julgando a capacidade intelectual de Paulo? Sabe o motivo, querido? Eu penso que o motivo seja esse aqui. 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2. Ouça isso. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Quando Paulo foi para a cidade de Corinto, e ele foi pregar o evangelho naquela cidade, querido, Paulo tinha uma mensagem, Paulo tinha uma pregação, Jesus e Jesus crucificado. A mensagem de Paulo era essa. E olha, a gente fala isso aqui hoje, eu penso, querido, que muitas vezes nós somos tentados a lançar a mão da sabedoria do mundo na hora de expor o evangelho. Por acreditar, querido, que falar apenas de Jesus não é suficiente. É como se a gente imaginasse que se nós viéssemos... vamos fazer uma celebração de célula, e a celebração de célula é um evento evangelístico. E eu estou pensando exatamente em fazer isso, falar de Jesus, só de Jesus e nada mais. E esquecer qualquer linguagem, O que Jesus fez? O que ele veio fazer nesse mundo? Ele veio para morrer na cruz. Foi o que ele veio fazer. A vinda de Jesus a esse mundo tinha um único propósito, ir para a cruz, dar a sua vida naquele lugar. Por quê? Para salvar o homem. Ele sabia que não havia outro meio, outro método de salvação, a não ser ele indo para a cruz, morrer a nossa morte, pagar o preço do nosso pecado. Isso é a mensagem do evangelho, irmãos. Isso é evangelho puro. E Paulo, quando foi a Corinto, ele foi pregar essa mensagem. Ele não usou... Ele diz aqui, olha, eu não usei ostentação de linguagem, minha pregação não era uma pregação rebuscada, e por causa dessa autolimitação, que a gente já viu que isso foi por causa do Espírito, nós pregamos isso a semana passada. Deixa eu voltar aqui o texto rapidinho. Olha só, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Nós pregamos isso semana passada. Quando Paulo foi para Corinto, querido, a sua mensagem foi ensinada pelo Espírito. Foi o Espírito quem guiou Paulo naquilo que ele deveria falar.
E ele abriu mão, é como se o Espírito dissesse para Paulo: Paulo, abra mão de qualquer artifício que você saiba, de qualquer capacidade intelectual que você tenha, não use frases de efeito, não se incomode se aqui é uma cidade metropolitana, se as pessoas gostam de filosofia, a mensagem é Cristo e Cristo crucificado, é só isso e nada mais. Aí as pessoas ouvindo, algumas pessoas dizem que o grupo dos espirituais, que eram aqueles que diziam que eram de Cristo, essas pessoas achavam que Paulo era um incapaz intelectual. Não é loucura um negócio desse, irmãos? Mas não só isso, irmãos. Não só haviam pessoas que julgavam a capacidade intelectual de Paulo, mas havia crentes naquele lugar que consideravam a pregação limitada e até mesmo desprezível, irmãos. Eu já li isso aqui com vocês, 2 Coríntios 10:10. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença dele pessoal é fraca e a sua palavra, a sua pregação é desprezível. Não tem sabedoria, não há eloquência, não há retórica. É uma mensagem boba, simples, idiota até. Ele está falando de um Cristo que morreu, de um Messias que foi morto na cruz. Irmãos, você pode ter certeza, querido, pregar como Paulo pregava custou um preço muito alto para ele. E eu ouso dizer, querido, que se alguém pregar o evangelho de maneira pura e simples, ele vai pagar um preço muito alto também. Porque as pessoas, elas não querem isso, irmãos. Nossa alma se deleita em entretenimento, irmãos. Nós gostamos de uma boa história, sabe? Aquelas histórias que fazem a gente chorar, que levam a gente às emoções. Nós gostamos disso. É por isso que há muitos obreiros, falsos obreiros, que atraem multidões. Eles sabem o que elas gostam e eles estão dando exatamente isso a elas. O drama, querido, é que essa falsa sabedoria ou essa sabedoria do mundo não tem o poder de salvar. O Espírito não age nela. O Espírito só age quando o Evangelho está sendo pregado, irmãos. A única mensagem que o Espírito Santo vai respaldar é a mensagem do Evangelho. Fora disso, você pode fazer e você vai ter resultado, sim. Você pode até lotar a igreja com isso, mas é uma igreja lotada de pessoas que não são salvas, de crentes almáticos, que vivem apenas na dimensão dos sentimentos, das emoções. Queridos, esse negócio me dá uma angústia, irmão, sabia? Olha, é difícil. Eu sei, e aqui não quero aqui me exaltar, mas eu tenho consciência plena, queridos, que eu poderia vir para cá e emocionar vocês, e levar vocês às lágrimas, entendeu? E levar vocês a tomar atitudes que eu queria que vocês tomassem. Irmãos, diante de Deus, eu não teria dificuldade em fazer isso. Não teria. É fácil. Eu sei o que o ser humano quer. Eu assisti lá o Elton lá, esses dias lá. Irmãos, é muito fácil. É muito fácil você agradar as pessoas. Diga o que elas querem ouvir e você agradou. Você conquistou as pessoas. Dê a elas o que elas querem e você terá as pessoas na mão. O problema, querido, é que isso não é evangelho. O Espírito não respalda, o Espírito não age quando a mensagem que está sendo pregada não é o evangelho. E se o Espírito não agir, não há salvação. E o homem sem salvação, ele vai para o inferno. Eu penso, querido, que muitos pagarão um preço muito alto quando estiverem diante de Deus, porque lotaram igrejas. Vou repetir, irmãos, você pode achar que isso é repetitivo, que é abusado, mas vou repetir. Lotaram igrejas, fizeram sinais, maravilhas, curaram, expulsaram demônio, levaram as pessoas à loucura, às lágrimas. Irmãos, tem pregador que leva o camarada a pegar o carro, o único bem que ele tem, ele pega a chave do carro e entrega para o pastor. A mensagem foi tão poderosa, tão impactante, que ele dá o carro na hora, irmãos. Pastor, isso é uma ação do Espírito Santo. Não precisa de Espírito Santo para isso, irmãos. Não precisa. Um homem almático, ele faz isso muito facilmente. Está aí um exemplo, vou dar um exemplo, Andressa Urach. Todo mundo conhece. Pastora, ela deu mais de 1 milhão para a igreja, irmãos. Mais de 1 milhão. Tem ideia do que é isso? Por acreditar naquilo lá. Hoje está aí brigando na justiça, tentando reaver alguma coisa. Voltou para a prostituição, tem prazer naquilo, fala abertamente que tem prazer naquilo. É uma vergonha para a igreja, querido. Porque quando ela diz que é crente, ela não está envergonhando só a igreja que ela participa, que ela frequenta. Ela está envergonhando as igrejas do Senhor, a igreja do Senhor em qualquer lugar, entendeu? Concluindo aqui, querido, eu queria chamar a sua atenção novamente para essa questão do homem espiritual e do homem carnal. Paulo está fechando essa argumentação aqui no versículo 16, né?
E ele fecha essa argumentação, como ele fala do homem natural, fala do homem espiritual, aí ele vai provar o que está dizendo. Ele prova citando aqui Isaías 40, versículo 13. O texto lá em Isaías diz assim, olha, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Paulo pega esse texto, eu tenho um livro para ler, irmãos, que eu estou esperando só tempo, né? A ideia do livro é o seguinte, como os autores do Novo Testamento interpretaram o Velho Testamento. É um livro difícil de ser lido, eu já comecei e parei uma vez, é muito difícil de ser lido, porque é muito detalhista, é muito técnico, na verdade. Mas olha só, Paulo pegou esse texto, e ele vai citar esse texto aqui, olha, em 1 Coríntios 2,6, ele está citando a interpretação dele de Isaías 40,13. Olha a interpretação, o texto Isaías 40,13 quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Agora Paulo, interpretando esse texto, ele diz assim, olha, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, né? Ele está citando o texto. Nós, porém, temos a mente do Senhor. Ele cita o texto e faz a aplicação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. No contexto de Paulo, querido, a citação se aplica de duas maneiras. Primeiro, por um lado, ela é importante, ela é um lembrete, na verdade, de que ninguém pode sondar as profundezas dos pensamentos de Deus e muito menos confrontar o seu juízo com o de Deus, na verdade, entendeu? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, quem é o sábio desse mundo que quer competir com a inteligência de Deus? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, tá? A pergunta é feita aos ninguém, né? aos não regenerados, mas também é como se ele estivesse perguntando para os coríntios. Lembra que eu falei que eles estavam julgando Paulo? É como se Paulo estivesse dizendo assim para aqueles irmãos de Corinto, quem dentre seus detratores, agora fascinados com a sabedoria humana e julgando Paulo, consegue conhecer tanto a mente do Senhor a ponto de poder passar por cima da própria sabedoria de Deus, conforme revelada na cruz? Porque eles estão julgando Paulo, julgando a pregação de Paulo, estabelecendo uma sabedoria humana, e a pergunta é, vocês são loucos? Vocês se acham mais inteligentes do que Deus? Vocês acham que a sabedoria de vocês é superior à sabedoria de Deus? Porque o que o Paulo pregou foi a sabedoria de Deus. O que vocês estão querendo impor como sabedoria é uma sabedoria apenas humana. Isso é loucura, na verdade. E a questão que permanece aqui de forma inalterável, irmãos, é que a menos que o Espírito nos ilumine, os pensamentos de Deus permanecerão profundamente estranhos para nós. Quando nós chegarmos no capítulo 3, nós vamos perceber essa realidade na vida daquela igreja. São crentes, são salvos, mas estão perdidos. Mergulharam tanto na cultura da sua época que se perderam. E Paulo está tentando trazer esses irmãos de volta para a luz do Evangelho, querido. Para a luz do Evangelho. Queridos, é importante que a gente entenda. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, nós jamais compreenderemos qualquer coisa do Evangelho. Não tem como, irmãos, não tem como. Você pode até entender intelectualmente. Você pode até chegar a esse tipo de conclusão, querido, intelectual. Jesus morreu por mim. Para eu ser salvo, eu preciso aceitar a Cristo. Porque se eu não aceitar a Cristo, eu vou para o inferno. As pessoas entendem isso. Aí você pergunta, quer ir para o inferno? Não, pastor, não quero não. Mas então quer aceitar Cristo? Não, pastor, também não quero não. Oxente, uma coisa ou outra, meu querido, porque não dá para não querer ir para o inferno e não querer Cristo. Não tem esse meio termo, entendeu? Elas não entenderam. O entendimento não chegou ao coração, querido, não chegou. A segunda questão aqui, desse texto que Paulo cita aqui, querido, de Isaías, ele diz assim, olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é outra maneira de dizer que nós recebemos o Espírito de Deus. É por isso que nós temos acesso, querido, à sabedoria de Deus. É isso que nos faz diferente do mundo. Ter a mente de Deus significa ter o Espírito de Deus. Significa compreender o que a palavra diz, porque a palavra, de certa forma, é a mente de Deus, entende? É a vontade de Deus expressa em palavra. Quando nós temos acesso a isso, nós temos acesso à mente de Deus. Mas para ter acesso ao conhecimento da palavra, à instrução da palavra, eu preciso do Espírito, porque sem o Espírito eu não tenho acesso. Sem o Espírito, irmãos, eu tenho apenas a letra da lei, como Paulo diz lá em Romanos. Eu não tenho o Espírito da lei. Paulo usou, querido, a citação de Isaías 40 para apoiar a sua afirmação no versículo anterior. No anterior ele diz, o homem espiritual não é julgado por ninguém.
Quando ele diz isso, querido, ele não quis dizer que os cristãos não têm nada a aprender com os não cristãos, né? Ou que os cristãos estão sempre isentos de correção e repreensão. Não é isso, na verdade. Paulo queria dizer que a mente de Cristo é estranha para o incrédulo, irmãos. O incrédulo não entende os planos de Deus. O incrédulo não aceita as coisas de Deus. As pessoas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui que vai soar um pouquinho estranho. Nós temos amigos, familiares, essas pessoas até nos amam, porque às vezes é sangue do mesmo sangue, né? Mas se você viver o cristianismo como deve ser vivido, elas vão te olhar como um estranho, elas vão te aborrecer por causa do que você crê. Eu não estou exagerando. Eu vou finalizar citando João 15, versículo 18 e 19. Jesus disse isso aqui, olha: se o mundo os odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar vocês. O mundo amaria vocês se pertencesse a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que vocês são odiados pelo mundo. São amigos, são parentes, mas se você viver a sua fé como você deve viver, você pode ter certeza que você vai ser rejeitado, até mesmo, irmãos, há casos de esposa, de pais, há casos de separação, de morte. Em alguns países do Oriente Médio, se você se converte, você é entregue às autoridades religiosas para ser morto. É por isso que Jesus Cristo disse que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa, querido. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Porque nós somos um povo diferente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso ao Espírito. Nós temos acesso à palavra. Nós temos uma percepção de mundo diferente. Nós somos guiados, querido, por diretrizes diferentes, entende? Nossa vida caminha num rumo diferente. Nós andamos na contramão do mundo. As pessoas não entendem isso, querido. Não entendem, de forma alguma. E por isso elas nos odeiam. Por isso elas não conseguem lidar conosco de maneira natural. Olha, queridos, finalizando essa mensagem, eu digo a você, é um privilégio muito grande, irmãos, ter a mente de Cristo. É um privilégio muito grande ser habitado pelo Espírito Santo. Ter acesso às profundezas de Deus, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração, nós temos acesso por causa do Espírito Santo que habita em nós, querido. Somos um povo diferente, um povo diferente, um povo especial, querido, um povo escolhido por Deus. Não é exagero, não é retórica, não estou tentando te emocionar, não estou tentando te agradar, eu só estou dizendo aquilo que a palavra diz. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos inimigos dele. Nosso nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor, para que Ele não se esqueça de nós. Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Nós somos o seu povo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, um reino de sacerdotes. Somos de Deus, querido, porque o Espírito está em nós. E se o Espírito está em nós, irmãos, nós deveríamos ansiar por esses rios que fluirão, irmãos. Essa é a promessa de Jesus para nós, querido. Eu vou voltar para o começo aqui e finalizar como eu comecei. Porque o Espírito está em nós, nós temos acesso a esse fluir do Espírito, a esses rios que transbordam, querido, a esses rios que são abundantes. É promessa de Deus para nós. Não se conforme em não experimentar isso, não se conforme em não viver isso, irmãos, pelo amor de Deus. Você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo não te diz respeito, entendeu? Não queira se apegar às coisas, não queira se viver para esse mundo como se você pertencesse a ele. Saiba, você pertence a Deus, você foi comprado, querido, você foi selado pelo Espírito Santo, você pertence a Deus. Viva como quem é de fato filho e filha de Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus, querido. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Damos graça pela Tua palavra, Senhor.
Sabemos que temos o Espírito habitando dentro de nós. Sabemos que temos acesso às coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não conheceu, Senhor, que o coração não desejou. Isso tudo está reservado para nós como filhos e filhas. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o teu povo, Senhor. Um povo comprado por preço de sangue. Um povo eleito antes da fundação do mundo. Um povo chamado para manifestar Cristo a essa sociedade. Um povo que testemunhará do poder de Deus com a sua própria vida.